Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série intitulada Raízes Perigosas em Nosso Coração. E agora nós vamos falar sobre uma temática muito especial, ao mesmo tempo muito relevante, principalmente nos dias de hoje, onde a palavra de Deus nos ensina que no tempo do fim, essa geração corrompida do tempo do fim, seriam amantes de si mesmos, seriam pessoas tomadas por orgulho, por soberba, por arrogância, por altivez. Então, nós vamos ver hoje, no nosso último vídeo, nós falamos sobre uma das raízes perigosas no coração, que foi o medo. Hoje nós vamos falar sobre outra raiz tão perigosa quanto, talvez até maior em termos de dimensão, consequências e expansão com relação à corrupção humana, que é o orgulho. E eu queria te perguntar aqui, você sabe o que é o orgulho? Como é que está o teu coração com relação a isso? Como é que estão as estruturas de orgulho no teu interior? Será que as pessoas lá de fora te veem como alguém orgulhoso, soberbo, prepotente, arrogante? Quando alguém puxa a tua orelha em alguma coisa que você esteja errado, como é que você reage diante da exortação, da demonstração de uma outra pessoa? Como é que você lida nos seus relacionamentos com as outras pessoas? Como é que você fala, o jeito que você fala, a maneira como você age com os outros? Tudo isso revela se o nosso coração está com essa raiz perigosa lá dentro ou não, chamada o orgulho. Nós queremos começar, como sempre fazemos, lendo Isaías 14, de 12 a 14. Olha o que diz Isaías 14, de 12 a 14. Aqui, na verdade, é uma referência metafórica, simbólica, da queda de Lúcifer, o anjo de luz se transformando em Satanás, em diabo, o adversário de Deus, o acusador, o inimigo mortal dos seres humanos e ao mesmo tempo o inimigo de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. O que se apropriou desse coração? Qual foi a raiz que brotou no coração de Lúcifer, do anjo de luz? A Bíblia diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós vemos aqui claramente que o coração de Lúcifer foi tomado pelo orgulho, pela prepotência, pela arrogância, pela altivez. Ele tentou se autopromover nos céus. E quando esse sentimento brotou no seu coração, em querer ser igual ao Altíssimo, querer ser igual a Deus, querer se achar um Deus, né? Sendo ele uma criatura de Deus, a Bíblia diz que o seu coração se corrompeu, se deteriorou e ele foi banido da presença de Deus, ele foi banido dos céus, foi lançado em ruína, em corrupção terrível. E aí nós temos o diabo pintando e bordando no mundo todo, revelando as consequências terríveis, não só ele, mas também os seres humanos, dessa raiz perigosa que pode brotar no coração, chamada orgulho. Então, primeira coisa que nós queremos ensinar a vocês, queridos, através desse breve estudo, é que o orgulho é o pior de todos os cânceres espirituais. Da mesma maneira que a humildade é a mãe de todas as graças divinas, de todas as bênçãos de Deus, a humildade, já dizia Moore, né? Andrew Moore, um missionário sul-africano, que a humildade, no seu livro Humildade, a Beleza da Santidade, ele dizia que a humildade é a mãe de todas as graças divinas. Mas também podemos dizer o contrário. O contrário também afirma que o orgulho é o pai de todos os pecados. O orgulho é o pior de todos os cânceres espirituais. Por isso nós precisamos vigiar nosso coração, vigiar a nossa vida, vigiar as nossas atitudes, o nosso pensamento. Porque o orgulho nada mais é do que elevar-se a si próprio a uma posição que você não tem. É tentar tomar um lugar que não é seu. É tornar-se, como foi Satanás aqui nesse trecho que nós lemos, um usurpador de uma posição que não é sua.
O orgulho, querido, ele é persuasivo, ele é sutil no coração humano. Ele tenta de alguma maneira dominar o seu coração e através dele, dessa raiz perigosa, brotando, se frutificando, crescendo, florescendo nos corações, esse sentimento, né, essa corrupção da natureza humana, que ela te domina e manipula não só você, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Através do seu orgulho acontece toda sorte de manipulação. O orgulho também despreza tudo aquilo que é simples, singelo e é humilde. É o que diz o Salmo 59, 12. A mansidão e a humildade são vistas pelo orgulhoso, pelo soberbo, pela arrogância, pelo arrogante, né? Pela nossa sociedade que é amante de si mesma, que é arrogante, que é soberba, que exalta o orgulho, que coloca o orgulho como algo lindo. A mansidão e a humildade e a singeleza de coração, que a Bíblia ensina como uma virtude cristã, são vistas como um sinal de fraqueza, um sinal de fraqueza humana. Diferentemente da Bíblia, é claro. Então, o orgulho também despreza as autoridades, tem dificuldade de submeter as autoridades, pois submeter-se para ele, para o orgulhoso, para o soberbo, para o arrogante, exige sacrifício, e ele não está disposto a se sacrificar. O orgulhoso também, ele é despertado por atenção. Ele quer atenção o tempo todo, ele quer reconhecimento o tempo todo, ele quer louvor para si, ele quer aclamação humana. É isso que o orgulhoso quer, né? Ele quer ser amado, ao mesmo tempo quer ser desejado, quer que todos prestem atenção nele. É a geração amante de si mesmo. E nós temos que tomar muito cuidado, querida. As redes sociais podem ser uma bênção, uma excelente ferramenta de evangelização, de comunicação entre as pessoas, mas a rede social também pode ser um chamariz para essa raiz perigosa no coração, quando a pessoa se torna desesperada por atenção, por reconhecimento e por aclamação humana, vivendo a sua vida baseado no número de curtidas, no número de seguidores, no número de pessoas que se sentem de alguma maneira atraídas e atendidas por ele. O orgulho também, às vezes, pode vir falsificado, como uma falsa humildade. É como se fosse um orgulho com uma outra face. Nós precisamos tomar muito cuidado. Tem pessoas que têm uma falsa humildade, que na verdade por detrás está o orgulho operando naquele coração. O orgulho também é um convite que Satanás está esperando na sua vida, no seu coração, para te visitar. Ou seja, o orgulho atrai o mestre do orgulho, que é Satanás, o primeiro orgulhoso que surgiu na criação divina, que foi o inimigo das nossas almas. Satanás, Lúcifer, o anjo de luz que se transformou no adversário de Deus. Então Deus trata, preste atenção, severamente com orgulho. Um exemplo, esse mesmo exemplo de Satanás, foi banido do céu. Outro exemplo é Nabucodonosor, que foi tomado por orgulho, por altivez, foi lançado durante 7 anos como um animal, como um bicho, no meio do mato, né, sofrendo aquelas retaliações terríveis de juízo de Deus. O outro foi o rei Herodes, também que morreu de maneira desastrosa. O rei Uzias, que quis dar uma de sacerdote, sendo rei, não ficou na sua posição real, mas quis exercer uma outra posição que ele não tinha, usurpando o lugar do sacerdote, e também teve um fim terrível. Então nós vemos vários. Saul também, né, foi tomado pelo orgulho, desobedeceu a Deus, desobedeceu a palavra do profeta. Então nós vemos claramente por toda a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, que Deus trata severamente com o orgulho. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos é que o orgulho é o pior de todos os cânceres espirituais. O segundo princípio que nós aprendemos é que o orgulho é o começo da ruína. É o que diz lá em Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18 fala que o orgulho precede a queda. A altivez, a arrogância é o começo da ruína. É o que diz Provérbios 16, 18.
Um exemplo disso é o orgulho na família, né? Quando algum dos personagens da família é orgulhoso, é arrogante, isso é avassalador no contexto familiar, é destruidor de casamento, destruidor de relacionamento entre pais e filhos, marido e mulheres, pais, né, e afilhados, e assim vai. O orgulho é avassalador no contexto da família, é destruidor de relacionamento, é quando ninguém quer ceder, é um querendo provar para o outro que está certo, é cada um se achando melhor do que o outro. Então essa desunião dentro da família, também na família de Deus, na igreja, no reino de Deus, fortalece a posição do inimigo, seja no contexto familiar ou seja no contexto da família de Deus, que é a igreja do Senhor. Já a humildade, em contraponto, na Bíblia Sagrada, a humildade diante do Senhor não tem preço. Ela é vital. É questão de sobrevivência espiritual. A humildade diante do Senhor não tem preço. Só é cheio de Deus aquele que está vazio de si mesmo. Só é cheio de Deus aquele que está vazio de si mesmo. Então preste atenção nisso que eu estou falando. Outra coisa muito importante, além de nós entendermos só é cheio de Deus aquele que está vazio de si mesmo, é que na presença de Deus tudo é revelado. O nosso coração é desvendado, porque Deus é aquele que sonda os corações. Deus sonda as minhas intenções, Deus sonda o meu coração, o meu interior, a minha alma. Então nós precisamos implodir as estruturas de orgulho que existem dentro de nós, deixando o Espírito Santo agir, deixando Deus usar pessoas para implodir as estruturas de orgulho que existem dentro do nosso coração. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui, é o perigo da soberba da vida. O perigo da soberba da vida. Está lá em 1 João 2,16. 2,16. Olha o que a Bíblia diz. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, né, os desejos carnais, as inclinações do corpo, a concupiscência dos olhos, o desejo lascívio, a cobiça com os olhos e a soberba da vida não procede do Pai. Aqui o Pai é Deus, o Pai Celeste, mas procede do mundo sem Deus. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, que os seus desejos desenfreados. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ou seja, a Bíblia está mostrando aqui o perigo da soberba da vida. Soberba da vida é o que o mundo sem Deus, o cosmos, esse sistema mundial formado pela mídia, educação, sociedade, todas as esferas da sociedade civil organizada, contrárias à palavra de Deus, contrárias à Bíblia Sagrada, aos valores do reino de Deus. Isso é mundo. O mundo promove a soberba da vida, a autoexaltação, a autopromoção humana. O homem chamando a atenção para si, querendo a glória para si. E lembre-se do que eu falei, só é cheio de Deus aquele que é vazio de si mesmo. Então, Satanás quer que você se encha de você mesmo, quer que você tenha um ego inflamado, um eu exacerbado. Então, lembre-se disso, ó, o perigo da soberba da vida. Aquilo que promove o teu eu, o teu ego, que infla o teu eu, né? Esse ego, essa autopromoção é algo terrível, é algo mundano, é algo carnal, é algo corrompido e destruidor que procede da nossa natureza pecaminosa. Então nós precisamos aprender que a soberba é o espírito do mundo que jaz do maligno. Essa expressão jaz do maligno significa que está no colo de Satanás, que por detrás está o maior orgulhoso arrogante que existe, que é Satanás, o promotor do orgulho, da altivez, da arrogância, que é o inimigo das nossas almas. Então o orgulho é um sentimento carnal que revela a falta do controle do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo. A soberba também é um mal que vem de dentro e sai para fora. Toda hora aparece, pelo jeito de lidar com os outros, pelo jeito de olhar para os outros, pelo jeito de falar, pelos nossos pensamentos. A soberba é um mal que vem de dentro e sai para fora, não tem como. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, se o nosso coração for tomado desse ego inflamado, dessa soberba, dessa altivez, não tem como vai sair pela nossa boca.
É soberba, às vezes, pelo carro, é soberba pela casa, é soberba pelo patrimônio que você tem, pela empresa, pela sua vida profissional, pelos seus títulos, pelas suas posições, pelo seu status social, pela sua beleza, principalmente. Hoje nós vemos um culto à imagem, um culto à aparência. Preste atenção, querido. Eu vou terminar. Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 11, 2, a Bíblia Sagrada diz: vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, se você quer viver uma vida sábia, uma vida honesta, seja humilde, seja singelo. Marcos 7, de 21 a 23 diz: porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro do homem e contaminam todo o homem. Então, em quarto lugar, vamos só rever os 3 pontos. Primeiro, lembre-se, eu ensinei que o orgulho é o pior de todos os cânceres espirituais. É uma raiz perigosa que tenta brotar constantemente no seu coração. Em segundo lugar, o orgulho é o começo da ruína. Em terceiro lugar, nós aprendemos sobre o perigo da soberba da vida. A soberba é o espírito que opera nesse mundo sem Deus que jaz do maligno. E em quarto lugar, encare a si próprio com honestidade. Desista da atitude defensiva e contrária às autoridades. É o que Satanás quer. Ele quer promover rebeldia, ele quer te incitar contra toda e qualquer autoridade. Mas a Bíblia diz: quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus e trará sobre si mesmo condenação. Leia lá Romanos capítulo 3. Então examine os seus pontos de debilidade com relação ao orgulho, à altivez, à arrogância, à prepotência e as suas fraquezas com relação a isso. Observe o seu comportamento diante das pessoas. Feche as portas espirituais, as brechas da sua vida e do seu coração. Sede sóbrios, vigilantes. Jesus está voltando, querido. É o tempo do fim. Nós vemos aí pestes, epidemias, pandemias a nível global, mundial. Quem diria que nós teríamos que fechar nossas casas, nos enclausurar dentro das nossas casas? Quem diria? Jesus está voltando. Põe ordem no teu coração, põe ordem à tua casa, que cada um tenha em seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu vou terminar com Filipenses 2, 5. Olha o que diz a Bíblia Sagrada sobre a humildade, a kenosis. Kenosis é uma teologia, é uma doutrina bíblica que fala do autoesvaziamento de Jesus. Kenosis significa isso, autoesvaziamento, humildade, singeleza de coração. Que cada um de nós tenhamos em nosso coração o mesmo sentimento de Jesus. Filipenses 2,5, a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, foi reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E versículo 9 é glorioso, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembre-se disso, que cada um tem em seu coração o mesmo sentimento de Jesus de Nazaré. Um autoesvaziamento, uma humildade, uma singeleza de coração. Ele a si mesmo se humilhou, foi humano. Seja humano nessa hora, seja humilde de coração, de espírito. Lembre-se, humildade não é fraqueza, humildade é virtude dentro do cristianismo e do ponto de vista de Deus. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então que a graça de Deus venha sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Encare a si mesmo com honestidade. Imploda pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, com a ajuda de Deus,
e com a ajuda das pessoas que Deus colocar na sua vida, imploda as estruturas de orgulho que talvez existam dentro de você, porque o orgulho precede a ruína. A altivez derruba todo e qualquer ser humano. Então tome cuidado, vigia, coloque em ordem a tua casa. É tempo de buscarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Siga-nos pela rede social. Nosso Instagram é @prgio, PRGIO. Também dê um joinha aqui no nosso vídeo, faça seus comentários embaixo, compartilhe com outras pessoas. Tome cuidado com as raízes perigosas no coração. E se você quiser ofertar, doar online, semear na nossa vida, no nosso ministério, nós temos aí www.betelonline.com.br. Nós temos ali 4 formas de você semear no Ministério Betel, na Igreja Batista Betel, e também ali abençoar os servos de Deus que te servem através desse vídeo maravilhoso. Que Deus abençoe. Beijo do pastor Giovanni. Vigia, irmão, toma cuidado. Satanás anda ao redor buscando a quem tragar. E o orgulho é uma das raízes mais perigosas que brota no nosso coração. Deus seja com você, com a tua casa, te proteja, te guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém.